Bora lá, voltamos por aqui, pessoal. Estávamos falando da transação penal, das causas impeditivas de transação penal. Buenas. A transação penal, ela também tem que ser homologada, assim como a composição civil dos danos. Porém, ao contrário da composição civil dos danos, que é homologada em uma decisão irrecorrível, aqui a transação penal, após a sua homologação, pode ser objeto de recurso. Vejam só, cabe recurso de apelação da decisão que homologar a transação penal. Previsão expressa da lei diz isso. Vejam, o Ministério Público propõe um acordo para o autor dos fatos, o juiz homologa este acordo de transação e as partes, qualquer das duas, podem recorrer desta homologação. Brandão, isso parece coisa de louco. Isso parece coisa de louco. Os caras fazem um acordo e alguém recorre do acordo? Sim, claro, principalmente a defesa. Por quê? Porque, pessoal, o Ministério Público ele propõe o acordo. Quando ele propõe o acordo, ele propõe com os termos do acordo, uma espécie de contrato de adesão, sabe? Você chega num banco para tirar um financiamento, você assina um contrato de adesão. Ah, não, mas eu não quero isso, eu não quero aquilo, eu não quero aquilo outro. Ah, tu não quer? Então tá, vai em outro banco, procura um outro contrato. Aqui é muito parecido, o Ministério Público vai dizer, não quer o acordo? Então tá, então vamos para o processo. Então é possível que o autor dos fatos se sentindo prejudicado com o acordo possa recorrer. O recurso é o recurso de apelação, tá? Vejam, a lei prevê que este recurso é cabível quando houver a homologação da transação. Mas se entende que mesmo não havendo a homologação, quando o juiz entender que não deve homologar, pois a transação não preencheu os requisitos formais, entende-se que também é possível apelar desta decisão. Buenas. Estamos na audiência preliminar. Não ocorreu a composição civil dos danos, não ocorreu a transação penal. Ou ocorreu a composição civil dos danos em um crime de ação penal pública incondicionada e também não ocorreu a transação penal. Nesses casos, a audiência preliminar segue. Haverá um momento para requisição de diligências imprescindíveis, certo? Então, as partes poderão, assim, procederem, o juiz poderá deferir essas diligências, mas, claro, se eu tenho essas diligências deferidas, a audiência preliminar acaba por aqui, vamos ter que proceder às diligências. Além disso, se entender que o fato é complexo, cheio de detalhes e que a estrutura do procedimento comum sumaríssimo não comporta um fato desses, nós mandamos para o juízo comum, tiramos do GCRIM, certo? Terceira observação. Após este momento em que não ocorreu o fim do procedimento, por conta, eventualmente, de não ter ocorrido a transação ou a composição civil dos danos, o magistrado, avaliará se é caso de arquivar a ação penal. De arquivar este caso do qual estamos tratando. Se não houver, claro, materialidade e ou indícios de autoria. Tá, Brandão, o juiz vai avaliar se não há isso só no final dessa audiência preliminar? Sim, porque antes nós estávamos buscando acordos, certo? Então nós não entramos no mérito. Beleza, mas tem materialidade, tem indícios de autoria. Tá bom, então, ainda na audiência preliminar, nós vamos para o oferecimento da acusação. Oferecimento da denúncia nos casos de crime de ação penal pública, oferecimento da queixa nos casos de crimes de ação penal privada. Esse oferecimento, como já estava no slide anterior, é oral. Esta é a regra do procedimento, certo? Ainda na audiência preliminar, já no seu final, este momento é o momento em que nós inauguramos a segunda fase do procedimento previsto na lei. Não, espera aí que deixa eu melhorar aqui. Tirar isso aqui. Pronto. Segunda fase. Que é a fase do procedimento comum sumaríssimo propriamente dito, em que há o oferecimento de acusação, que, de novo, insisto, tem como regra que elas sejam orais.
excepcionalmente, pode ser escrita quando houver diligências, porque a audiência preliminar vai ter que acabar, certo? Então nós não vamos ter este momento de oferecimento da acusação na audiência preliminar. E também nos casos de ação penal privada. Como assim? Lembrem, certo? Isso é matéria de ação penal, né? Então preciso trazer pequenos conceitos aqui rápidos para vocês. No caso aqui da ação penal privada, nós temos um prazo para o autor, tá, da ação, que é a vítima do crime. Perfeito? Na ação penal privada, a própria vítima do fato é que será a autora da ação. Nós temos um prazo de 6 meses, um prazo decadencial de 6 meses, para essa pessoa oferecer a queixa-crime. Este prazo decadencial, começa a se contar do momento em que a vítima descobre quem era o autor dos fatos. 6 meses, certo? Vamos imaginar que neste momento da audiência tenham se passado 3 meses. Poxa, o sujeito ainda tem 3 meses para pensar se ele realmente quer ingressar com essa ação penal. E por isso que ela pode, já prevista em lei, ela pode ser escrita daqui mais algum tempo. Não precisa ser agora na audiência preliminar, tá? Tanto a denúncia quanto a queixa serão redigidas a termo, evidentemente. Não serão orais apenas, né? Serão redigidas. Na prática, também o promotor pode oferecer essa acusação de maneira escrita. O que vocês precisam saber é que a lei não traz essa possibilidade, né? Isso é um entendimento que se tem. Maravilha? Bom, ainda na audiência preliminar, olha só, ainda na audiência preliminar, depois do oferecimento da acusação oral, vem a citação do acusado, que, como regra, estará lá na audiência e será citado naquele momento. O que nos chama a atenção é algo que difere muito dos outros procedimentos. O quê? A ordem, o momento em que está acontecendo esta citação. Por quê? Porque ela está acontecendo antes do recebimento da denúncia ou da queixa, antes do recebimento da acusação. A ordem natural dos fatos nos demais procedimentos é assim: oferecimento da acusação, tá? Depois, momento em que o juiz vai receber ou rejeitar esta acusação. Depois, citação. Aqui, no procedimento comum sumaríssimo propriamente dito, o que nós percebemos é que logo depois do oferecimento da acusação tem uma citação. E vocês verão que só na próxima audiência é que haverá esse momento aqui. E tá tudo bem. É a previsão do artigo 78 da Lei 9099, certo? Que faz essa diferença em relação aos demais procedimentos. Tá. Então a citação do nosso amigo, como já disse, será na própria audiência preliminar. Tá, mas temos um detalhe aqui. E se ele não estiver na audiência? Bom, vamos lá. Se ele não estiver em audiência, a regra é que ele seja citado por mandado, por oficial de justiça, depois da audiência. E se nós não soubermos onde ele está morando? É possível se fazer uma citação por edital? Não, não é possível citação por edital no Juizado Especial Criminal. O caso passa para os outros procedimentos comuns, não fica aqui no juizado se for caso de edital. É possível citação por hora certa? Aquela citação por hora certa, que é a mesma do processo civil, em que eu vou citar por hora certa aquele indivíduo que se oculta para não ser citado. Cabe? A lei não prevê. Entretanto, o enunciado 110 do FONAGE, Fórum Nacional dos Juizados Especiais, diz que é possível. Portanto, entendimento importante aqui para nós. Bom, e claro, nós vamos intimar as outras pessoas. A intimação far-se-á por correspondência com aviso de recebimento, né? Com AR, aqui eu tenho informalidade, aqui eu tenho economia processual, ou, tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, atenção porque isso aparece muito em prova, hein? Tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, a intimação se fará mediante entrega ao encarregado da recepção,
que será obrigatoriamente identificado. Intimação para o encarregado da recepção. Não é diretor, não é gerente, não é dono, não é nada. É o encarregado da recepção, certo? Ou, sendo necessário, por oficial de justiça, independente de mandado ou carta precatória, ou ainda por qualquer meio idôneo de comunicação. Aí nós já estamos falando das intimações em geral. Sempre lembrando, a citação é a comunicação ao acusado de que existe um processo contra ele. A intimação se faz a todas as outras partes e ao próprio acusado, quando nós estamos querendo informar ele de algo do processo, como, por exemplo, a data de uma audiência, como, por exemplo, a realização de uma diligência. Certo? Bom, acaba a audiência preliminar. Acabando a audiência preliminar, vamos ter a audiência de instrução e julgamento, que será marcada para um outro momento, certo? A audiência de instrução e julgamento, ela inicia como? Com a defesa. Ela inicia com a resposta à acusação ou defesa preliminar, também previstas de maneira oral. Sim, de maneira oral. No início já desta audiência. Após esse momento, aí sim, o juiz vai avaliar se recebe a acusação ou se rejeita. Se ele rejeitar, o procedimento acaba ali. Cabe recurso. Cabe recurso, nesse caso, recurso de apelação. Atenção, atenção, atenção. O recurso que cabe da rejeição da acusação, aqui, no Juizado Especial Criminal, é a apelação. Mas em todo o resto do processo penal, nos outros procedimentos, o recurso que cabe é o recurso em sentido estrito, um outro recurso. Então cuidem para não confundir. Brandão, eu nem sabia disso. Maravilha, beleza, fica aqui só com a nossa resposta à acusação. Bom, mas o que nos interessa é que o juiz, claro, receba esta acusação. Ele recebendo, tecnicamente, nasce o processo penal. Após o recebimento da acusação, em todos os outros procedimentos, nós vamos ter a citação. Mas aqui a citação já aconteceu, nós já vimos isso. Aconteceu antes, é uma impropriedade prevista aqui no procedimento. Temos que trabalhar assim. Depois do recebimento, então, vem a possibilidade eventual de absolvição sumária do acusado. Essa possibilidade, ela não está prevista na lei. Logo, a Lei 9099 não prevê hipótese desta absolvição sumária aqui. Mas como nós podemos aplicar, segundo o artigo 394, parágrafo 4º do CPP, as regras do procedimento comum ordinário aos demais procedimentos de primeiro grau, aplica-se em analogia a absolvição sumária prevista lá no procedimento comum ordinário. Esta absolvição sumária está prevista no artigo 397 do CPP. Tá. Mas não aconteceu a absolvição sumária. Então, iniciou a audiência de instrução e julgamento, tive a defesa, tive o recebimento da acusação. Qual vai ser o primeiro ato de instrução probatória? Oitiva das testemunhas. Não é oitiva das testemunhas, claro que não. Qual é a nossa regra no processo penal? Sempre oitiva da vítima. A vítima, obviamente, se estiver viva, se tiver condições, sempre será a primeira a falar nas audiências do processo penal. A exceção, sim, a exceção é o procedimento da lei de drogas, como tanto os crimes de tráfico como os crimes análogos previstos na lei de drogas não contém vítima, certo? Ela não vai ser a primeira a falar, evidentemente. Bom, depois da vítima, agora sim, primeiro, testemunhas de acusação, depois, testemunhas de defesa. As partes podem levar as testemunhas independentemente de intimação. Se elas quiserem que as testemunhas sejam intimadas, elas precisam fazer este requerimento, na pior das hipóteses, 5 dias antes dessa audiência. Depois das testemunhas de defesa, vem o interrogatório. Interrogatório sempre, no processo penal, como o último ato de instrução probatória da audiência. Não é o último ato da audiência, é o último ato de instrução probatória da audiência. O nosso interrogatório, garantindo aí o quê? O contraditório, a ampla defesa, a efetivação desses direitos e garantias constitucionais. Depois
Depois do interrogatório, nós vamos ter os debates orais. Primeiro para a acusação, 20 minutos prorrogáveis por mais 10. Depois para a defesa, 20 minutos prorrogáveis por mais 10. A defesa sempre é a última. Esses debates são orais. Há previsão, Brandão, de substituição desses debates orais em memoriais escritos? A lei não prevê expressamente, mas se aplica a possibilidade de conversão dos debates orais em memoriais escritos, conforme também a analogia que se faz ao procedimento comum ordinário, certo? Mas se a pergunta for em relação às regras da Lei 90/99, se a pergunta não tocar em procedimento, em entendimento jurisprudencial, aí é debates orais, apenas debates orais, e depois a sentença. Dessa sentença cabem recursos. Recurso de apelação e recurso de embargos de declaração. Tá? Vamos por partes. Os embargos de declaração são um recurso que é feito ao próprio magistrado para que o próprio magistrado que proferiu a decisão decida. Este recurso ele é utilizado para quando a sentença está confusa, não está podendo ser compreendida, está contraditória, o magistrado não tratou de temas que foram suscitados pelas partes. Então nós queremos esclarecer essa decisão. Aí nós ingressamos com embargos de declaração. Esses embargos de declaração previstos aqui no GCRIM, têm um prazo de 5 dias e serão cabíveis quando estivermos diante de uma sentença eivada de CO2, contradição, omissão ou obscuridade. Se esta decisão estiver eivada de contradição, omissão ou obscuridade, nós podemos entrar com embargos de declaração em até 5 dias. Esses embargos de declaração, eu repito, estão previstos aqui na Lei 90/99. Só que existem embargos de declaração previstos no CPP. Só que lá no CPP o prazo é diferente, o prazo lá é de 2 dias e as razões para se ingressar com embargo são diferentes. É CO2A. Contradição, omissão, obscuridade e ambiguidade. Não confundam, aquilo lá é Código de Processo Penal, vale para todos os outros procedimentos. Aqui é Lei 90/99 de 95, vale para o nosso procedimento do procedimento comum sumário. Perfeito? Outra observação ainda em relação a recursos. As apelações que cabem aqui no juizado devem respeitar, melhor dizendo, o prazo de 10 dias. 10 dias. E devem ser interpostas petição de interposição junto com as razões do recurso. Isso é muito importante. 10 dias. Por que isso é importante? Porque lá no resto do processo penal o prazo da apelação e a forma de interposição da apelação é diferente. Lá a apelação se interpõe em 2 momentos. Primeiro com a interposição do termo de interposição, que deve ser interposto no prazo de 5 dias, de até 5 dias. E depois as razões do recurso, que deve, como regra, ser interposto em até 8 dias. Então aqui é em um único momento e em até 10 dias. Certo? Atenção, atenção, atenção. Buenas. Para encerrar a Lei 90/99, nós ingressamos na suspensão condicional do processo. Pessoal, primeiro uma introdução, tá? Primeiro uma introdução. A suspensão condicional do processo, ela está prevista lá no artigo 89 da lei. Só que ela é aplicável a todo e qualquer crime, mesmo que ele não seja de menor potencial ofensivo. Ela é aplicável, a suspensão condicional do processo, a toda e qualquer infração, repito, mesmo que ela não seja de menor potencial ofensivo. Isto quer dizer que para que esta infração seja para... Ei, mundice. Espera que inverti a ordem dos fatores aqui. Toma uma aguinha, respira. Isto quer dizer que em qualquer caso, de qualquer infração, a questão básica para saber se cabe ou não suspensão condicional do processo é a pena mínima. A pena mínima ela deve ser igual ou inferior a 1 ano. Por exemplo, crime de furto, a pena mínima é 1 ano, a pena máxima é 4.
Cabe suspensão condicional do processo? Cabe, porque a pena mínima tem 1 ano. E se o crime tiver pena mínima de 6 meses? Cabe, porque é até 1 ano. Certo? Segundo momento aqui dessa introdução. Brandão, mas e a suspensão? O que é isso, hein? Suspensão condicional do processo. Ora, o Ministério Público propõe ao réu suspender o processo dele logo no início, antes de ocorrer qualquer ato por parte do réu. O Ministério Público propõe. Normalmente é no oferecimento da acusação já. Só que, claro, ele propõe o seguinte, olha só. Brandão, vamos suspender o teu processo? Tu cumpre esse requisito aqui, por X tempo aqui, e se tu cumprir tudo certinho, nós vamos extinguir a tua punibilidade. Acabou. Extingue a punibilidade, extingue o procedimento, e tu tem tua vida inteira aí limpa, sem antecedentes, sem nada. Portanto, é um baita benefício para o acusado. Vamos aos detalhes. Como já visto, não é aplicável aos crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher. Como já visto, ele deve ter uma pena mínima de até 1 ano. E aí, como nós estamos tentando encontrar a pena mínima, nós devemos levar em consideração as qualificadoras e as majorantes e minorantes em seu grau específico. No caso das majorantes, como é pena mínima, menor grau. Nos casos da minorante, que vai fazer com que a pena reduza, em seu maior grau. E daí a gente consegue entender qual é a pena mínima realmente possível para o caso e assim ver se ela respeita o tempo de até 1 ano, portanto, se é cabível ou não a suspensão condicional do processo. Vamos aos requisitos para além da pena mínima. Não estar sendo processado por outro crime não é contravenção, muita atenção. Não ter sido condenado anteriormente por outro crime não é contravenção, mas aqui, claro, necessidade do trânsito em julgado desse outro crime, entendem? Como assim, Brandão? Ora, simples. Hoje, o Ministério Público propõe um acordo de suspensão condicional do processo para mim. O que ele vai olhar? Ele vai olhar o seguinte: o Eduardo Brandão já foi condenado com trânsito em julgado por outro crime? Já. Ainda está no prazo da reincidência? Lembra o prazo da reincidência que eu falei para vocês? Que é o tempo da pena mais 5 anos? Ainda. Então não tem direito à suspensão condicional do processo. Tá? Então, prestem atenção aqui. O que mais? Além disso, ele também precisa preencher os requisitos que autorizam um outro benefício, que é a suspensão condicional da pena. Na real foi o seguinte, tá? O legislador, ao fazer a Lei 90/99, foi preguiçoso. A palavra é essa, foi preguiçoso. Por quê? Requisito 1. Aliás, melhor dizendo, vamos melhorar isso aqui para sistematizar. Requisito 1. A pena mínima de até 1 ano. Requisito 2, não estar sendo processado por outro crime. Requisito 3, não ter sido condenado por outro crime. O requisito 4 é os requisitos que autorizam a suspensão condicional da pena. Foi só para ele não ter que repetir o que já está escrito lá no artigo 77 do Código Penal. Só que ele deveria ter repetido, porque é muito simples. O que diz lá os requisitos que autorizam a suspensão condicional da pena, que, insisto, é um outro benefício. Que o condenado não seja reincidente em crime doloso. Tá, mas nós já tínhamos o requisito da reincidência aqui, ó. Então, nem precisaríamos ter pensado nisso. Por isso que as provas, elas utilizam essa expressão normalmente como quarto requisito. E apenas isso. Certo? O que mais? Ah, isso aqui sim, ó. Isso aqui sim, ó. A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias do crime. Aqui são circunstâncias judiciais previstas lá no artigo 59 do CP, do Código Penal. Autorizem a concessão do benefício. Ou seja, é uma análise subjetiva aqui do caso para ver se o sujeito merece ou não a suspensão condicional do processo. Perfeito? E este último requisito aqui
também não tem sentido porque nós estamos no início do processo, né? Ele tem sentido para a ideia da suspensão condicional da pena quando não seja indicada cabível a substituição do artigo 44, que é a substituição por penas restritivas de direito. Tá? Bom, assim eu concedo a suspensão condicional do processo. E como que ela funciona? O processo, melhor dizendo, fica suspenso de 2 a 4 anos. É o chamado período de prova. Normalmente a gente vai fixar, no mínimo, 2 anos de suspensão condicional do processo. Entretanto, este período pode ser maior e aí o magistrado precisa fundamentar isso, o promotor precisa fundamentar isso. Tá? Quais são as condições durante este período de prova? Reparação do dano causado pelo crime, salvo a sua impossibilidade. Proibição de frequentar determinados lugares. Proibição de ausentar-se da comarca onde reside sem autorização do juiz. Aqui 2 observações. É proibição de ausentar-se da comarca e não da cidade. Lembrando que uma comarca pode abranger mais de uma cidade. E não é que ele não possa, que tem que ter autorização do juiz. Próxima possibilidade aqui de requisito para essa suspensão: comparecimento pessoal e obrigatório mensalmente em juízo para informar e justificar suas atividades. E claro, o juiz pode acabar especificando outras condições que sejam semelhantes a essas, que tenham pertinência para o caso concreto. Cumprindo todas essas condições, ao final do período de prova, ele tem, o autor dos fatos, extinta a sua punibilidade. Extinta a sua punibilidade logo com a extinção do procedimento. Agora, nem tudo são flores. Durante essa suspensão condicional do processo, pode haver a revogação dela. Ela pode ocorrer de maneira obrigatória, em que o juiz não tem escolha, e de maneira facultativa. Ela será obrigatória quando o indivíduo começar a ser processado por outro crime. Literalmente, começar a ser processado. O processo inicia com o recebimento da acusação deste outro crime, não contravenção. Ou não efetuar, sem motivo justificado, a reparação do dano, que é aquele nosso primeiro requisito para a suspensão condicional do processo. A revogação da suspensão será facultativa quando? Quando o indivíduo for processado no curso da suspensão por contravenção ou descumprir qualquer uma das outras condições. Essas aqui. Aí será facultativa. Será facultativa a revisão, a revogação deste benefício. Certo, pessoal? Bom, vocês já viram aqui. Findamos a nossa Lei 9099. Pessoal, é evidente que é muito necessário que vocês leiam toda a parte criminal da Lei 9099. Porque, claro, na aula eu não fico especificando artigo por artigo, detalhe por detalhe. E é evidente também que o que eu passei para vocês é o que de principal acaba caindo nas provas e é o que dá também ferramentas, instrumentos para vocês, lendo a lei, conseguirem entender bem os elementos deste procedimento. Certo? Então tá. Desejando a todos sempre muita luta, muita resiliência e muita bunda na cadeira, que é só com bunda na cadeira que a gente estuda, eu me despeço de vocês. Grande abraço e até uma outra oportunidade. Fui!